Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça naquele que é, sem dúvida, o maior dilema de carreira que a força de trabalho brasileira enfrenta atualmente. A escolha do rumo profissional nunca pareceu tão complexa. E as fontes de dados e pesquisas que consolidamos para hoje mostram exatamente o porquê. CLT, concurso público ou empreender? Olha, essa é aquela clássica pergunta que tira o sono de muita gente que está, neste exato momento, reavaliando a própria trajetória. A busca constante é sempre por aquele ponto de equilíbrio perfeito, sabe? Entre ter estabilidade para garantir o futuro e o potencial de crescer financeiramente. É o tipo de decisão que dita a nossa rotina, o nosso bolso e, claro, a nossa paz de espírito. E para desvendar isso, a nossa pauta de hoje vai direto ao ponto. Primeiro, vamos falar sobre o dilema profissional. Depois, a realidade da CLT, o setor público, o famoso salto empreendedor, como reduzir os riscos financeiros e, para fechar, a abordagem híbrida. Então vamos lá. Ponto 1. O dilema profissional e como navegar pela ansiedade dessa escolha de carreira. Existe um conflito supernatural entre querer a segurança máxima e o desejo de crescer rápido. Pensa nessa frase aqui. O medo de se sentir engavetado no emprego público versus a ansiedade constante de ter um fluxo de caixa volátil. Pois é, o embate é real. De um lado, o receio de ficar estagnado na rotina do governo, do outro, a tensão brutal de não saber quanto a empresa vai faturar no mês que vem. É literalmente a batalha entre uma previsibilidade que pode virar monotonia e um potencial infinito que traz junto uma carga absurda de estresse. O que nos leva ao ponto 2. A realidade da CLT e as dinâmicas do setor privado. Quando a gente coloca os caminhos lado a lado, a diferença fica gritante. Olhando para a rota mais tradicional, a CLT oferece aquela promessa de crescimento rápido, participação nos lucros, o FGTS, tudo isso num ambiente super dinâmico. Em contrapartida, o serviço público traz a tão sonhada estabilidade, com horários muito mais previsíveis, só que com uma progressão de carreira bem mais lenta. É colocar na balança dinamismo flexível de um lado, calmaria estruturada do outro. A verdade é que a iniciativa privada é meio que uma faca de dois gumes. Tem benefícios financeiros claríssimos, como o FGTS, a PLR, bônus de desempenho e até viagens. Mas aí vem o lado sombrio, o fantasma das demissões em massa, os famosos layoffs, que a gente tem visto cortar milhares de vagas na área de tecnologia do dia para a noite. E claro, aquela pressão constante e incansável por resultados imediatos. É uma verdadeira panela de pressão. Bom, vamos para o nosso ponto 3, o setor público. Estabilidade, mas com um teto. O grande ema que atrai tanta gente para a vida pública é um só: a estabilidade. É essa garantia legal que se conquista depois de ralar por 3 anos de estágio probatório que traz uma tranquilidade mental absurda. A menos que role um problema gravíssimo e comprovado, o emprego está garantido. Mas, como as discussões apontam, essa mesma blindagem pode criar um ambiente meio engessado, obrigando o profissional a lidar com rotinas super burocráticas e pouco flexíveis. E se a gente for falar de dinheiro, esse número é mágico, R$ 41.650,92. Esse é simplesmente o teto salarial absoluto no Brasil hoje, amarrado à remuneração dos ministros do STF. Ou seja, é uma fronteira constitucional para o contra-cheque. Diferente da iniciativa privada, onde, pelo menos na teoria, não existe limite para o quanto se pode ganhar, o jogo do serviço público tem as suas regras e o seu teto muito bem definidos. Só que, claro, a lei tem as suas letras miúdas. O teto existe para segurar os gastos públicos, sim, mas existem exceções legais. Dá para extrapolar esse limite, por exemplo, se houver um acúmulo permitido de cargos, tipo trabalhar em um cargo técnico e também como professor. Além disso, entram na conta as verbas de caráter estritamente indenizatório, como vale alimentação e transporte, e algumas gratificações específicas de desempenho. É por essas brechas que a gente vê alguns contra-cheques furarem o teto. E agora chegamos ao ponto 4, o salto empreendedor, o risco e a recompensa do mundo dos negócios. Esse é de longe o caminho mais imprevisível de todos. É largar a segurança do salário fixo e abrir um CNPJ. E os números dão um verdadeiro choque de realidade. No Brasil, a taxa de empreendedorismo bateu a marca recorde de 33,4% em 2024. É muita gente abrindo negócio. O problema é que a taxa de mortalidade dessas empresas é brutal. 60% fecham as portas antes de completar 5 anos. Ter coragem sem ter planejamento cobra um preço altíssimo. Mas, afinal, por que tanta empresa quebra tão rápido? Olha, os dados deixam bem claro que raramente é por causa de um produto ruim. A falha costuma ser na estratégia mesmo.
Chocantes 42% fecham por pura falta de planejamento financeiro, seguidos por 31% que não conhecem o mercado e 19% por má gestão. É aquele clássico e perigoso erro de vender o almoço na pessoa jurídica para conseguir pagar o jantar da pessoa física. O que nos puxa direto para o ponto 5, reduzindo riscos financeiros. Um guia tático super prático para novos empreendedores. Para quem realmente decidiu dar esse salto, o roteiro de sobrevivência começa com 3 passos fundamentais. Primeiro, tratar a relação com o banco muito a sério, comparando as taxas para a conta PJ. Segundo, e essa é a regra de ouro, separar as contas pessoais das contas da empresa imediatamente. Nunca misture. E terceiro, garantir um capital de giro que sustente a operação de 6 a 12 meses, dando fôlego para o negócio começar a dar lucro de verdade. Seguindo com o nosso guia tático, o passo 4 é sobre encarar a realidade de que perdas vão acontecer. Projetar uma taxa de inadimplência de 10% a 20% não é ser pessimista, é ser prudente. O passo 5 exige uma organização quase fanática do fluxo de caixa diário, anotando cada centavo para entender os altos e baixos do mercado. E por último, o passo 6 é a blindagem fiscal, declarar o imposto de renda certinho, separando dividendos e prolabore, tem que andar na linha com a Receita Federal para manter as portas abertas. E, finalmente, o nosso 6º ponto, a abordagem híbrida. Será que esse é o melhor dos 2 mundos? Diante de tanta pressão e ansiedade que esses caminhos extremos geram, começou a ganhar força uma estratégia que é brilhante na sua simplicidade. A ideia é a seguinte: garanta um cargo público ou até um emprego CLT mais equilibrado para estabilizar as contas da família. E aí, com essa paz mental e sem a corda no pescoço de precisar lucrar rápido, inicia-se o projeto empreendedor em paralelo nas horas livres. A resposta aqui é testar. É literalmente entrar no mar do empreendedorismo vestindo um colete salva-vidas financeiro. Para amarrar todo esse raciocínio, a gente resumiu aqui o perfil de cada caminho para facilitar uma autoavaliação imediata. A CLT tem um risco médio, potencial de ganho alto, mas baixa estabilidade. O serviço público derruba o risco lá para baixo, entrega uma estabilidade gigante, mas tem um teto de ganhos. Já o empreendedorismo joga o risco e a instabilidade nas alturas, mas é o único caminho com um potencial financeiro verdadeiramente ilimitado. No fim das contas, não existe uma escolha moralmente superior, mas sim aquela que faz mais sentido para a fase de vida de cada um. Entender as regras do jogo e mapear as consequências é o que separa quem apenas sobrevive no mercado de quem domina o próprio futuro. Então, fica a reflexão final. Qual desses caminhos se alinha melhor com o equilíbrio que se busca entre paz, lucro e propósito? Muito obrigado por acompanhar mais essa análise com a gente e até a próxima.